Como conservar o abacate mais tempo na geladeira, sem ficar preto? Primeiro, pessoal, eu cortei o abacate aqui no meio. Depois eu descasquei, tá vendo? Fui tirando a casca dele. Aí depois coloquei numa bandeja, numa forma de bolo ou qualquer forma que vocês tiverem em casa. Aí, pessoal, depois de cortado, a gente pega essa forma, leva para o congelador. Eu organizei mal organizado aqui porque eu sou desorganizado mesmo. Deixa no congelador aí por algumas horas, umas 2, 3 horas. Aí vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, depois de 2 horas, só recolher aqui, ó. Peguei lá na geladeira, congelado. Aí vou guardar dentro do saquinho para manter, né? Que eu vou consumindo durante a semana, por causa da minha dieta. E aí é só partir para abraço. Uau! Até a próxima.